Olá a todos e a todas. Vamos começar a nossa conversa. Muitos países buscam soluções por meio de planos nacionais, liderança regional, inovação. E a gente vai conversar aqui sobre o que é necessário agora para uma ação coordenada. Professor Barroso, muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Vamos tentar fazer uma costura do passado e do presente? Foi aqui no Rio de Janeiro, vamos lembrar, 1992, Cúpula da Terra, primeiro encontro que reuniu lideranças mundiais para tratar sobre temas importantes como o clima. Queria perguntar para o senhor, de lá para cá, o que o senhor acha que foi construído e o que ficou inacabado e é preciso terminar nessa construção? Em primeiro lugar, Juliana, muito obrigado pelas suas palavras e ao Global Citizen também pelo convite para estar aqui mais uma vez nesta bela cidade do Rio de Janeiro, a quem eu estou muito ligado, aliás. Em relação à cimeira, ou à cúpula de 92, eu estava lá. Alguns ainda não tinham nascido, mas eu estava a liderar a representação da União Europeia, porque foi durante a presidência rotativa de Portugal e eu era um jovem secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e coube-me a mim coordenar a posição na altura acho que éramos 12 países. E foi uma grande ocasião, a Cimeira da Terra de 92, aqui no Rio. Muito aconteceu. Hoje em dia há uma consciencialização, há uma noção da importância das alterações climáticas, do clima, da sustentabilidade, muitíssimo maior do que havia na altura. Na altura, muita gente nem tinha ouvido falar nisso. Mas ainda há muita coisa por fazer. Portanto, é a velha história do copo meio cheio, meio vazio. Eu prefiro pensar que a metade cheia é melhor que a metade vazia. Mas, resposta concreta, muito progresso em relação a 92, mas não o suficiente progresso para evitar as ameaças em relação à sustentabilidade e às alterações climáticas que ainda estão aí hoje. Agora a gente fala sobre alterações climáticas, professor, e a gente também pode trazer um conceito aqui para essa conversa, que é o do multilateralismo, né? O senhor faz parte quase da criação da base desse conceito. A gente está vendo que é um conceito altamente, ativamente questionado nos dias de hoje. Tem toda uma questão em relação a como os países estão tocando aí as suas potências, um novo estabelecimento de relações entre esses países. Queria entender do senhor se a gente pode acreditar, falando de copo meio cheio, meio vazio, que é possível uma cooperação internacional que volte a funcionar no mundo. Nós temos de acreditar, mas eu já não estou na política e, como eu costumo dizer, desde que deixei a política, a minha sinceridade tem aumentado exponencialmente. Pode ser sincero. Estou apenas a dizer o que penso. Posso estar errado, mas é o que eu penso. Há uma crise real do multilateralismo hoje em dia. Muito séria. As Nações Unidas estão praticamente bloqueadas pelo sistema de vetos que se anulam no Conselho de Segurança. Não quer dizer que nós não devamos, porque eu acho que devemos continuar a trabalhar no âmbito das Nações Unidas. Mas a verdade é que, em alguns domínios, estão bloqueadas. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial de Saúde. Os americanos, Estados Unidos, saíram da Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 5 anos, eu fui presidente da Gavi, da Aliança Global das Vacinas, durante o Covid e até a dezembro. Foi 2 mandatos. A administração Biden tinha prometido 1.600 milhões de dólares para a Gavi. A nova administração Trump, a segunda, cortou. Com o argumento de que as vacinas eram muito perigosas para a saúde das crianças. Agora, o secretário Rubio acaba de dizer que talvez voltem por causa da ébola. Sim. Mas a verdade é que quando
a potência mais importante do mundo, que continua a ser os Estados Unidos, sai do sistema multilateral, como aliás já tinham saído da Convenção Climática de Paris, do último grande acordo global que houve sobre o câmbio climático, temos um problema. E quando temos hoje em dia a Rússia, o maior país do mundo em extensão geográfica, a invadir a Ucrânia, Rússia, país membro permanente do Conselho de Segurança, que não respeita as mínimas regras do direito internacional, então temos um problema multilateral. É por isso que temos de encontrar novas formas, com imaginação, às vezes com geometria variável, de encontrar soluções para alguns problemas. Repito, não desmoralizando, não saindo das Nações Unidas, continuam a ser o único quadro de referência global, de legitimidade global, mas ao mesmo tempo procurando com outras iniciativas, incluindo iniciativas da sociedade civil global. Global Citizen é uma boa expressão. Nós podemos gostar do nosso país, ser patriotas, como eu gosto do meu, mas sentir, para além do nosso país, do amor ao nosso país, um respeito e um interesse e uma cumplicidade com a comunidade global. Eu acredito que é necessário fazer mais do ponto de vista da sociedade global, passando para além ou até acima dos governos. O senhor fala da Organização Mundial do Comércio, é um assunto atualíssimo, né? A gente está discutindo, inclusive, a situação do Brasil com a possibilidade de um novo tarifaço. O senhor fala da importância do fortalecimento da ONU, mas qual que é o caminho para conseguir fortalecer novamente essa organização, que é importantíssima até para a mediação desses conflitos que estão acontecendo? Atuando dentro da própria ONU. Aliás, ontem, eu agora não quero ser nacionalista, mas ontem houve uma votação nas Nações Unidas para eleger os próximos membros do Conselho de Segurança. E no grupo ocidental havia 3 candidatos: a Alemanha, a Áustria e Portugal. Quem é que ganhou? Portugal, claro. Portugal ficou eleito logo à primeira volta. A Áustria, a Alemanha não foi eleita. Que é interessante. Eu gosto imenso da Alemanha. Mas a Alemanha, sendo um país muito mais rico e poderoso que Portugal, não foi eleito. Portugal foi eleito à primeira volta com uma esmagadora maioria dos países das Nações Unidas. O que mostra uma coisa, mostra que o poder económico e o poder político nem sempre se traduz no apoio que se pode ter na comunidade global. A maior parte dos países das Nações Unidas não são ricos, nem são poderosos. E é preciso trabalhar com eles, que são a maioria. E é importante, por isso, trabalharmos nas Nações Unidas para restabelecer a legitimidade das Nações Unidas, de facto, porque de direito tem, mas na prática não é capaz de atuar. O que é que as Nações Unidas têm feito para resolver o assunto da Rússia e da Ucrânia? Não conseguem. Ou a guerra no Oriente Médio? Não conseguem. Ou a guerra no Sudão? Não conseguem. As coisas estão bloqueadas. Ou a crise na Organização Mundial de Comércio não está parada. A minha grande amiga, que era presidente da Gavi antes de mim próprio, a doutora Ngozi, da Nigéria, que é a diretora executiva, é uma pessoa extraordinária, mas não consegue, porque estas organizações multilaterais não dependem só dos seus líderes, dependem dos Estados. São os Estados, os grandes governos, os governos dos grandes países, ao fim e ao cabo, que podem ou não bloquear a organização. É por isso que eu acho que é necessário a opinião pública global, a juventude, a sociedade pública, a sociedade internacional, trabalhar mais neste sentido. E, em alguns casos, encontrar formas pragmáticas. Por exemplo, a Gavi funcionou bem também por ser uma parceria público-privada. Eu acredito que é importante encontrarmos formas inovadoras e criativas de juntar os poderes públicos, os governos, com os interesses privados, com as fundações, com as filantropias, mas também com os corporates, com as companhias.
porque senão não temos fontes suficientes de financiamento, nem empenhamento, commitment, suficiente para avançar com a nossa agenda. O senhor acredita que é o momento de uma liderança da ONU pelo Sul global? Acho. A ONU já tem a esmagadora maioria, o Sul global, em termos de votos, na Assembleia Geral. Como eu há bocadinho dizia, por isso é que os votos, por isso é que Portugal, sendo um país do Norte, mas tem um grande apoio no Sul global, conseguiu. Mas o problema é o Conselho de Segurança, que está bloqueado por um sistema de votos, com 3 países, sobretudo, Estados Unidos, Rússia e China, que se bloqueiam. A França e o Reino Unido também são membros. Eu posso estar a ser um bocado enviesado, porque sou europeu, mas não são um problema. O problema está no sistema de vetos que se cruzam Estados Unidos, Rússia e China. Ora, naturalmente o Sul global tem vindo a assumir maior força, como dissemos. Há pouco falou na questão de outras fórmulas. Nós próprios, na União Europeia, foi em 2008 que nós tomámos a ideia de propor aos norte-americanos, durante a crise financeira, que se criasse o G20, a nível de chefe de Estado. Eu próprio estive com George W. Bush em Camp David, a dizer, o G8, na altura havia G8 com a Rússia, não chega. Temos de ter a China, temos de ter a Índia, temos de ter o Brasil, a Coreia, e agora há o G20. E eu penso que o G20 foi uma forma efetiva de avançar. E aí com países do chamado Sul global, ou países, economias emergentes, importantes, como é o caso do Brasil, que é uma grande economia, mas num país ainda emergente. Foi um passo, mas hoje em dia também o G20 está em larga medida bloqueado. Eu estive no G20 na África do Sul, em Joanesburgo, o ano passado. Os americanos não foram. O presidente Trump não foi. E era o primeiro G20 em África. É uma pena, porque a África são 55 países. Além do que representa a África, que é o continente que tem o maior dinamismo demográfico do mundo, com gente mais jovem, 55 países. Pela primeira vez havia o G20, uma cimeira, uma cúpula, não foi. É um problema que nós temos que enfrentar seriamente. Infelizmente, estou olhando esse reloginho aqui, que estamos chegando no fim dessa conversa. Foi só o começo, mas queria perguntar uma coisa para o senhor, que é o seguinte. O senhor disse um ponto importante sobre a crise financeira de 2008, que é ou nadamos juntos no mundo, ou afundamos juntos. O senhor acredita que para as questões climáticas, essa é a frase também? É. E não só para as questões climáticas. É para o... Nós estamos numa situação para os chamados bens públicos globais. Nós estamos numa situação em que eu costumo dizer, se fôssemos um barco, nós não podemos dizer aos outros, sua parte do barco se está afundando. Afundamos-nos todos. Na questão que há bocado falei das vacinas, que eu trabalhei estes anos, o vírus de Covid-19, não precisa de visto para viajar. Não respeita as fronteiras. As fronteiras nacionais são uma ficção do ponto de vista global. Precisamos de ter, independentemente das divergências políticas e ideológicas, que existem e vão continuar, temos de ser realistas, mas temos de dizer aos grandes poderes do mundo que, pelo menos em algumas matérias, têm de se entender, que são bens públicos globais, como seja a preservação do mínimo de qualidade de vida no nosso planeta, da biodiversidade, da sustentabilidade. E aí, quer dizer, não pode ser, não podemos fazer nada só, o Sul global não pode fazer nada, sem que os dois grandes poluidores, que são a China e os Estados Unidos, aceitem as regras internacionais. Aceitem com caráter vinculativo. São os dois grandes responsáveis das emissões globais hoje. Bom, e os outros também, todos têm de dar a sua colaboração. Portanto, é um exemplo em que o bem público global exige que o poder nacional seja contido e seja limitado. Professor Barroso, muito obrigada, pela participação. Em nome da Global Citizen, eu agradeço a participação do senhor, a vinda aqui para o Rio e todas as reflexões tão importantes compartilhadas nessa semana importante aqui para o Brasil e para o mundo inteiro. E que essa conversa sirva para
aprofundar esse debate sobre todos os desafios climáticos e econômicos que temos no mundo inteiro nas relações entre os países. Muito obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigado.